O governo adia a decisão sobre a retirada do subsídio à gasolina depois de novos ataques dos Estados Unidos ao Irã. A gente continua em Brasília, André Anelli mais uma vez aqui com a gente. O que é que explicou o ministro Dário Durigan com essa mudança de cenário, André? Pois é, Tiago, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, explicou que a equipe econômica decidiu adiar para a semana que vem a definição sobre o encerramento do subsídio de 44 centavos por litro de gasolina devido à valorização do petróleo no mercado internacional, em especial nas últimas horas. Esse aumento do preço foi uma consequência da retomada dos ataques militares entre Estados Unidos e Irã, interrompendo o cessar-fogo no Oriente Médio. Durigan afirmou que, se o cenário de guerra mudar, o governo ainda pode retomar a retirada da subvenção da gasolina, como era previsto para acontecer, inclusive, nessa semana. Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. Mas, de novo, a situação da guerra se agrava. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda. É claro que desde o começo a gente está adotando cautela, eu vou seguir adotando cautela, mas repito e reitero, o objetivo do Ministério da Fazenda, com a guerra diminuindo de proporção, é retirar os subsídios da gasolina também. Lembrando que o subsídio da gasolina não foi a única medida adotada pelo governo federal por conta da guerra no Oriente Médio. A gente destaca que houve, por exemplo, subvenção do querosene de aviação, também linha de crédito para esse setor aéreo, que foi muito impactado com a alta do petróleo, devido principalmente, então, a esse insumo ser uma grande parte do custo de operação para as companhias aéreas. Além disso, houve subvenção também ao gás de cozinha e até mesmo ao biodiesel. Tudo isso na tentativa de fazer com que o sobrepreço provocado por essa guerra no Oriente Médio não viesse aqui para os combustíveis no Brasil, provocando uma inflação generalizada, já que o modal rodoviário hoje é o principal meio para o transporte de mercadorias. Tiago. André, é uma guerra de fato que nunca acabou, mas agora o conflito vai se escalando e as consequências no mercado internacional. Você volta daqui a pouquinho e já a gente destaca também a discussão nesse assunto no Congresso Nacional sobre a mistura da gasolina, do etanol na gasolina. Denise Campos de Toledo, vou chamar a Dora Kramer também. Denise, essa decisão do governo é correta? É correta porque se levou um novo susto, né? O mundo todo teve uma repercussão muito negativa, principalmente ontem, a alteração de juros dos títulos americanos, expectativa de alta dos juros pelo Federal Reserve, preocupações com a inflação no mundo todo, porque se imaginou uma situação mais dramática em relação ao conflito, com bombardeios, vários bombardeios dos Estados Unidos no Irã e o contra-ataque do Irã. Mas depois, hoje, houve uma certa acomodação e o governo pode até reavaliar essa nova posição em relação aos subsídios, subvenções, porque na verdade havia um desmonte, porque tem um peso fiscal para o governo tentar segurar os preços no nível mais baixo, sem repasse da alta do preço do petróleo, dos combustíveis no mercado internacional. O governo até foi bem sucedido nesse sentido, não conseguiu evitar a alta da inflação no geral, que teve outros fatores também, mas ele agiu certo no sentido de segurar preço de combustíveis, que era o objetivo dele. Mas tem um custo fiscal e na medida em que ele segura, por exemplo, o preço da gasolina, ele acaba até estimulando o consumo. Então não há uma contenção também da demanda, que seria importante para segurar preços. Alguns analistas até questionam essa posição do governo. No caso do diesel, tinha implicações sobre o frete, aí é custo na área agrícola, lavoura, alimentos, tem outras implicações. Agora, a gasolina aqui no Brasil é mais consumo. A gente já tinha visto, inclusive, a Petrobras cortando um pouquinho o aumento do querosene, aí eles pisaram no freio para ver o que acontece no Oriente Médio com o petróleo. E, Dora, mexer nessas peças em ano eleitoral é mais difícil ainda, né? Não, pois é, que a despeito do efeito no fiscal, que a Denise ressaltou, para efeitos, me repetindo, populares, para efeito da população, claro que o rebatimento do preço é muito mais importante. Então, o governo faz essa calibragem, porque você vê que o Dário Durigan diz, vai ser diária, porque o acompanhamento é diário, porque a imprevisibilidade
é a palavra de ordem, né? A gente não sabe qual que é o interesse de um lado e de outro, porque os dois lados estão perdendo. Embora o Trump politicamente tenha ficado muito ruim, o Irã também perde internamente, os Estados Unidos perdem, no entanto, essa coisa continua. E aí não se sabe para onde vai. Daí essa calibragem, esse acompanhamento no dia a dia. O que o governo não quer, claro que o governo nenhum deseja um estouro de inflação, mesmo não tendo eleição. Agora, entre preservar o fiscal e preservar o efeito imediato que pode ter um rebatimento na urna, evidentemente que o governo fica com essa segunda opção.